Vamos entrar nesse item aqui, integridade superficial, né? Nesse curso, é a primeira vez que a gente vai dar ênfase para a parte mais importante do processo, que é a peça. Até agora, nós estávamos falando muito de cavaco, de ferramenta. Falamos da peça, obviamente, em algumas situações, mas é nesse item que a gente vai dar a ênfase na peça, que é o objetivo do processo. Fabricar peças com qualidade, tá certo? Mas é óbvio que tudo isso aí vai depender do que a gente já estudou, que é como que o cavaco se forma, como que o calor é gerado, a geração de calor, nós acabamos de comentar aí todo o processo, né? Mas então nós vamos abordar nesse capítulo a integridade superficial. O que é integridade superficial? O próprio nome já diz, né? Integridade da superfície. É um termo que vai denotar as condições dessa superfície. É um termo que descreve as suas qualidades, né, dessa superfície. Então, a integridade superficial é um termo que descreve qual que é a qualidade dessa superfície. Em usinagem convencional, o que é usinagem convencional? É usinagem que usa energia mecânica para retirar material, na forma de movimentos, né? Cavaco, ferramenta penetrando e retirando cavaco. A integridade superficial, nesses casos, é resultado da combinação do processo de deformação e propagação de trinca, que como a gente já estudou o processo de formação do cavaco, né? Que tem geração de calor, obviamente, quando tem deformação plástica, por exemplo. Já no processo não convencional, depende da forma de energia, outro tipo de energia a não ser a mecânica, ela depende mais das reações químicas e da forma de energia que é empregada para a remoção do cavaco, tá certo? Eu diria que alguns conceitos de integridade superficial que a gente vai estudar, que são alterações abaixo da superfície usinada, nesse caso aqui ela é mais importante do que no convencional, tá? Como a gente vai ver aí. Essa tela aqui, ela exemplifica exatamente o que é integridade superficial, que é dividida em acabamento da superfície, ou seja, a parte geométrica da superfície, e a parte de alterações subsuperficiais, abaixo dessa superfície, certo? Então, o primeiro denota a geometria da superfície e essas alterações possíveis abaixo dessa superfície. Dentro da qualidade geométrica da superfície, aí que aparece o termo rugosidade, que é o mais usado. Mas tem ainda ondulações. Alguns autores consideram que a marca de avanço, outros não. Obviamente que as marcas de avanço têm influência na rugosidade. E tem ainda as falhas que podem ocorrer. Nós vamos definir cada um desses elementos aqui. As alterações que podem acontecer abaixo da superfície, elas podem ter origem mecânica ou metalúrgica. Os fatores mecânicos, deformação plástica, por exemplo, rebarbas deformadas plasticamente, variação da microdureza, aparecimento de micro ou macro trincas, variação das tensões residuais, isso tudo são fatores mecânicos. E os metalúrgicos, pode haver transformação de fase ou recristalização, transformação metalúrgica ou recristalização, tá certo? Então, tudo isso está envolvido dentro dessa palavra inicial de IS, que a gente chama de integridade superficial, ou do inglês SI, não é de Sistema Internacional de Medida, não, é Surface Integrity. É a mesma classificação, um pouco diferente do que já foi dada, né? O IS aqui em cima, a parte de acabamento da geometria aqui, subsuperficiais aqui. Aqui ele tirou, por exemplo, esse é um outro autor, ele tirou a parte de marcas de avanço. Aí tem rugosidade, ondulações e falhas só. E as subsuperficiais, a gente já falou, fatores mecânicos, deformação plástica, micro ou macro trincas, tensão residual. É outra maneira, né? Forças de fadiga, queima na superfície, é outra. Retificação, acontece muito queima. Então, eu tenho algumas coisas a mais aqui, é mais completo isso aqui. E os metalúrgicos, recristalização, transformação de fase, ataque intergranular, recolagem de camadas. Isso aqui tem algumas... diferentes autores abordam diferentes alterações subsuperficiais. Nós vamos ver as mais importantes de todos isso aqui, tá? Quais são os fatores que a gente vai considerar na determinação do acabamento de uma superfície, né?
O grau de acoplamento, por exemplo, entre componentes. Por que a gente estuda a qualidade da peça? A gente está fabricando peça e quer uma certa qualidade, né? Então, onde que é importante, né? A rugosidade, por exemplo, esse acabamento da superfície, a parte geométrica. O grau de acoplamento de componentes, um mancal, por exemplo, de rolamento, por exemplo, vai entrar um eixo aqui dentro, tem que ter, né, um selo adequado desse mancal aí. Elementos de vedação, moldes, outros tipos de aplicar, moldes de injeção de plástico. A qualidade do molde, da superfície do molde, vai ser replicada no produto que você está vazando, né? Então, tem várias situações em que o acabamento é fundamental. O coeficiente de atrito, às vezes, desgaste e lubrificação, onde tem muito desgaste, a qualidade da superfície altera muito. Às vezes eu quero, inclusive, no caso de freios, lonas de freio, disco de freio, eu preciso de ter umas estrias nesse freio. Se você melhorar a qualidade aqui, você piora a qualidade de frenagem. Então tem uma certa superfície que você vai gerar aqui, ótima, e vai dar um maior grip, tá certo? Materiais que vão sofrer fadiga ou corrosão, trincas na superfície ou qualidade péssima da superfície, acelera esse problema. Se você tiver uma qualidade ruim na superfície de uma peça que vai sofrer fadiga, aquilo pode ser fator de concentração de tensão para iniciar uma trinca por fadiga. A mesma coisa da corrosão. Resistividade elétrica e térmica de contato, duas superfícies que vão conduzir a eletricidade uma para outra, o acabamento é fundamental. Térmica também, tanto elétrica como térmica, é uma resistência de contato, depende da qualidade da superfície. Produtos que vão sofrer... Alguém quer falar? Não, né? Produtos que vão sofrer um processamento posterior, por exemplo, pintura, recobrimento, etc. Se você não dá qualidade inicial, ela vai reproduzir. O revestimento das ferramentas, os filmes são muito finos. Você vai fazer um revestimento num determinado produto, esses filmes são a base de microns. E, às vezes, a qualidade da superfície é maior do que a espessura própria do revestimento. E, obviamente, você vai reproduzir a qualidade com o revestimento. Você tem que pensar nisso também. Obviamente que a aparência é outro. A gente sabe que uma superfície bem qualificada, uma rugosidade muito baixa, ela tem uma reflexão da luz muito maior, né? Uma imagem especular, às vezes. Ao contrário, ela fica muito opaca, né? Fosca. E, obviamente, tem que saber que a geração de superfície de qualidade custa dinheiro. Tem custo, tá certo? Bom, vamos ver os 4 elementos que a gente viu do acabamento superficial: a rugosidade, ondulações, marca de avanços e falhas. Essa figura exemplifica todas as 4 aqui. Ó. Isso aqui é a superfície de um cilindro que eu usinei, por exemplo. Essas linhas aqui, ó, paralelas, são as cristas das irregularidades que a ferramenta deixou. Então, vamos ter uma foto ali que eu vou mostrar. Então, todo o avanço, a ferramenta cortou nesse sentido, o corte. O avanço é perpendicular, a ferramenta anda nesse sentido, né? Mas o corte é feito nesse sentido. Né? O cavaco sai aqui na ponta da ferramenta nesse sentido. E, obviamente, com um avanço caminhando para lá, né? Então, ela deixa essas ondulações na superfície. Se eu ampliar, fizer um corte como esse aqui e ampliar isso aqui, eu vou ver isso aqui. Se eu ampliar mais isso aqui, aí eu vou ver essas marcas de avanço. Aqui eu não estou, eu estou vendo essa linha praticamente. Mas se eu ampliar isso aqui, aí eu vou ver essas linhas. Certo? Então veja que essa vista B, essa vista B, essa vista de A aqui em B, aqui eu estou na rugosidade da superfície. Aqui eu estou na ondulação. Nessa vista aqui são ondulações que acontecem ao longo da superfície. Tá certo? Aqui ó, eu tenho uma falha, causada por que motivo que for, não sei. Mas pode ser uma falha do próprio material ou pode ser um acidente de trabalho. É uma falha D. E aqui eu tenho as marcas de avanço paralelas entre si na direção, são as cristas. Então obviamente que essas cristas é que geram a rugosidade, tá certo? Então vamos ver por definição cada uma delas.
Aqui é aquela foto que eu falei, uma ampliação, né? Então veja que aqui eu tenho o corte aconteceu aqui, o avanço nesse sentido. Então a ponta da ferramenta, o raio de concordância da ferramenta está sendo moldado na superfície que está sendo gerada, em função do avanço e do raio de concordância. Então esse é o perfil que é gerado. Aqui o avanço está 0,25, então daqui até aqui tem 0,25 milímetros. Então, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,5 daqui até aqui. Como tem um pouquinho mais para cá e um pouquinho mais para lá, está 1,63. Então, realmente é 0,25 mais 0,25 mais 0,25, está 1,5, mas esse pouquinho dá 1,63. E aquelas linhas que eu chamei de marca de avanço, é essa crista de cada uma dessas marcas que a ferramenta deixa na peça. Certo? Isso aqui é óbvio que eu estou ampliando isso aqui, 40 microns, essa linha aqui, eu estou fazendo uma ampliação real da superfície gerada durante o usinagem. O raio de concordância é 1,6. Então, esse raio aqui é exatamente 1,6 milímetros. Né? Bom, o que é a rugosidade? No caso da rugosidade, né, que é são aquelas irregularidades mais finas resultantes da ação inerente do processo de corte. Ou seja, são geradas pelas próprias marcas de avanço. As marcas de avanço a gente citou olhando por cima, vendo a direção delas. Mas quando eu refino e faço aquele corte, é ela que vai deixar aquela mais fina variação da geométrica da superfície gerada. Então, a altura ou profundidade média das irregularidades é medida num pequeno comprimento de amostragem, que a gente denomina de cutoff, o comprimento de rugosidade da amostra, ou comprimento de amostragem. Então, vamos estudar isso aí direitinho, ver os parâmetros que são usados para medir a rugosidade da superfície. Mas são aquelas variações geométricas mais finas de uma superfície, gerada por usinagem. Do processo aqui de usinagem que a gente está definindo. Independente do processo, vai gerar rugosidade na peça. Tá? Na usinagem, ela é gerada pelas marcas de avanço. E ondulações? Aí já vai consistir de irregularidades ou erros geométricos cujos espaçamentos são maiores do que as irregularidades consideradas como rugosidade. Ou seja, são aquelas variações em que o espaçamento entre elas são maiores do que aquelas marcas de avanços ali. Tá certo? Ela pode ser causada por vibração, deflexão da ferramenta ou da peça. Peças muito longas, por exemplo, quando a ferramenta está no meio dela, se eu estou usando um ângulo de posição muito menor do que 90, às vezes 45 graus, eu tenho uma componente radial muito grande, que é aquela força passiva. Se ela for muito longa, ela pode defletir a peça. Então, ela pode causar uma ondulação ali por isso. Peças longas e finas são mais sensíveis, então, às forças elásticas e dinâmicas. Como resultado, as ondulações são mais pronunciadas. Por outro lado, peças grandes, de grandes seções transversais, mas pequenas, são muito mais rígidas. E as alturas das ondulações são muito pequenas ou desprezíveis. Então, ela é muito comum em peças mais longas de torneamento, por exemplo. Tá, gente? Falhas são interrupções na topografia típica da superfície de um componente. Veja os detalhes dela. Não intencionais, inesperadas e indesejáveis. Podem ser causadas por defeitos inerentes do próprio material, como inclusões, trincas, bolhas, ou podem surgir durante o transporte, durante o processo de corte mesmo. O camarada dá sem querer, esbarra na manivela do avanço, dá uma entrada na peça, deixa a peça cair, ela bate num componente mais duro, vai fazer um dente. São essas interrupções da superfície, são as falhas. Obviamente que nós estamos falando só de qualidade geométrica, micro, né? Mas tem alguns outros tipos de falha. Né? Desvio de forma também, por exemplo, né? Você está pensando que ela é cilíndrica, ela está cônica. Então você está com um problema de... Isso é lógico, isso aqui é na faixa, na microescala também,
Pode ser, mas nós não estamos falando da rugosidade. Rugosidade é aqui embaixo, né? E as ondulações, por exemplo, pode acontecer durante a peça, com uma peça muito longa. E a rugosidade, qualidade muito, um avanço muito pequenininho, a qualidade é quase que... É lógico que quanto menor o avanço, melhor a qualidade. Avanço muito grande vai deixar essas variações com uma rugosidade maior. Mas tem também desvio de forma e posição, tá? Que são problemas. Esses aqui nós não vamos tratar aqui, não. Vamos tratar mais da rugosidade, de um modo geral, e das alterações subsuperficiais. Esse desenho é clássico dentro da usinagem. Essa é a qualidade da superfície gerada numa operação de usinagem. A ferramenta ela tem um raio de ponta, tá certo? E tem um avanço, a direção do avanço está nesse sentido aqui, ó, que a seta está indicando, né? Imagine, vista de cima, um torneamento, né? A superfície original está essa, a profundidade de corte é essa que eu estou usando, certo? E o avanço é esse aqui. Né? O avanço é o tanto que ela caminha na direção de avanço em cada giro da peça. Então veja que uma volta anterior, essa ferramenta estava aqui, ó. Essa linha tracejada, e essa paralela, seria uma linha paralela a essa saindo daqui, era a posição original. Uma volta depois, ela pula para cá. Uma volta depois vai pular para cá e vai... Por isso que ela deixa essa superfície, né, dessa forma. Veja que essa rugosidade aqui, que a gente chama de rugosidade superficial, ela depende do avanço e desse raio de curva de ponta da ferramenta. Quanto maior o raio, significa que essa crista é mais baixa. Imagine que se eu aumentar esse raio, ó, fizer esse raio maior, mantendo o mesmo avanço, essa crista vai diminuir. Da mesma forma, se eu diminuir esse avanço, ela vem para cá até aqui. Então ela diminui a crista também. Por isso que ela diminui a rugosidade. Então, de cara, essa figura demonstra para a gente que a qualidade da superfície gerada é fundamentalmente dependente desses dois parâmetros apenas. Do avanço utilizado e do raio de curvatura, e do raio de ponta da ferramenta. Quanto maior o raio de ponta e menor o avanço, menor são as irregularidades, melhor é a rugosidade. Certo? De um modo geral, então, a rugosidade é menor, ou o acabamento é menor, quando? Eu acabei de dizer que os dois parâmetros fundamentais é o avanço e ponta da ferramenta. Mas, quem dera se só dependesse desses dois fatores. Tem vários outros fatores que afastam o valor real daquele ideal gerado por aquela figura. Deflexões geradas por esforços de usinagem ou vibrações altera muito. Então, eu vou obter um acabamento melhor quando as vibrações e as deflexões são mínimas, tá certo? Porque se houver vibração ou deflexão, afasta o valor teórico do real. Quando a ponta da ferramenta não é aguda, ela deve ser arredondada, e quanto maior esse raio de concordância, melhor. Nós acabamos de ver. Imagina uma quina viva. Se for quina viva, não tiver raio de concordância, você vai fazer dentes, né? Como a gente vai ver depois aí. A ferramenta e a peça estão corretamente posicionadas, centradas, sem desvios, obviamente. Por isso que é importante a gente fazer um trabalho anterior ao início de um processo, né? Para a gente ficar de olho e se ater nos mínimos detalhes. Qualquer deslize pode prejudicar a qualidade da peça que está sendo produzida. O material da peça é inerentemente puro, livre de defeitos, trincas, bolhas, inclusões, senão aparecem falhas. E a falha vai ser computada na rugosidade. Se o rugosímetro passar ali numa falha, ele considera essa falha. E às vezes são muitas. Quando o eixo principal da máquina ferramenta está corretamente alinhado, as guias estão sem desgaste. Se tiver uma máquina... Gente, isso é uma coisa muito óbvia. Não adianta tentar produzir peças de qualidade se a máquina sua não tem qualidade. Eu dei o exemplo aí das ferramentas cerâmicas que chegaram no Brasil na década de 90, 80, 90.
A qualidade das máquinas era tão ruim que não tinha ferramenta cerâmica que suportava, por causa da vibração. E essa mesma vibração, se estiver acontecendo, prejudica demais a qualidade da peça. A aresta de corte sem quebra, sem falha, tem que estar íntegra. E o desgaste ainda prejudica também a qualidade da peça. Corte sem APC, nós já vimos isso também. Às vezes não tem condição da gente fugir das velocidades críticas. E a gente ainda está buscando qualidade. Mas tem que lembrar que as arestas postiças, de tempos em tempos, solta fragmentos. E isso prejudica o acabamento. Qual que é o efeito de alguns parâmetros, né, de usinagem na qualidade da superfície, no acabamento da superfície superficial? A geometria da ferramenta vai ser influente. O efeito de alguns parâmetros aqui, gente, na usinagem, é todo aquele que altera os esforços. Todo parâmetro que mexeu com as forças, mexe no acabamento. Por quê? Por mais rígida que a máquina-ferramenta seja, a vibração, o shatter, é fundamentalmente, a vibração ou o shatter que aparecer porventura, é fundamentalmente dependente da rigidez da máquina. Então, todo parâmetro que eu mexer e alterar os esforços para mais, vão piorar o acabamento. E aqueles que alteram para menos, vão melhorar o acabamento. Essa é a regra. Então, a geometria da ferramenta, ângulo de saída. Obviamente, quanto maior o ângulo de saída, mais fácil o cavaco se forma, menor os esforços, melhor é a qualidade. E o contrário é verdadeiro. Tá certo? O ângulo de posição, o ângulo de folga. Eu tenho que ter folga suficiente para diminuir atrito. Se ele for pequeno o suficiente, e isso influi, por exemplo, já estou explicando inclusive o desgaste, às vezes eu estou com um ângulo de folga legal, mas o desgaste vai acontecendo no flanco, e esse ângulo de folga vai diminuindo, e vai chegando, inclusive, perto de zero, bem na pontinha da ferramenta. E aí vai prejudicando os esforços e aumentando a vibração. O ângulo de posição principal e lateral, né? O ângulo de posição, ele tem... A gente sabe que quanto menor esse ângulo de posição, maior é os esforços. Por quê? Porque a largura de corte B é maior quanto menor o ângulo. Então, para a vibração, o ângulo 90 graus é melhor que 45, normalmente. Mas se a máquina tiver rigidez, é bom, que você usar um ângulo de posição menor, você diminui a espessura do cavaco. Aumenta a largura, mas diminui a espessura. E a largura tem mais efeito na força do que a espessura. Por isso que aumenta a força. E se ela tiver rigidez, beleza. Mas se não tiver, ela vai aumentar a vibração. E o ângulo de posição lateral é aquele que, lá de cima, né? Ele é que vai dar a folga entre a peça e a superfície secundária em usinagem, lá em cima. Então, às vezes, usar um ângulo bem pequeno, ele atua como um alisador. Né? É como se eu diminuísse aquelas cristas. E aí pode melhorar o acabamento. Só que se você tiver um ângulo muito pequeno, ou próximo de zero, pode ser que aumente os esforços e vibra mais, e aí você piora o acabamento. É muito comum usar para um ângulo de posição lateral igual a zero, num comprimento um pouquinho maior que o avanço, para justamente comer aquelas cristas. É a chamada aresta alisadora. No inglês ele se chama de wiper edge. Wiper é alisadora mesmo, né? Vamos fazer o alisamento da superfície. Em fresamento é muito comum usar essas ferramentas com aresta, com ângulo de posição secundário numa determinada dimensão igual a zero. Acabamento excepcional que dá. O raio de ponta da ferramenta é fundamental, como é a geometria da ferramenta também. Quanto maior, melhor, nós já vimos isso. Suporte da ferramenta influencia? Claro que influencia. Quanto maior a rigidez do suporte, maior a qualidade da superfície, menos vibração. Então, um suporte 25 por 25 gera superfície, sim, melhor do que um 20-20. Tá certo? E no caso de uma fresa, quanto mais robusto for o cabeçote, mais rígido ele é, melhor também a qualidade do suporte. Geometria da peça influencia? Claro que influencia. Peças, como já dissemos, né? Peças muito longas e finas tendem a vibrar mais, tendem a promover maior balanceamento, ondulações
e, obviamente, também vibrações. Ao contrário, seções transversais maiores, mas com comprimento menores, são mais rígidas. Rigidez e precisão da máquina-ferramenta não precisa de falar. Quanto mais rígida, melhor. Material da peça influencia? Claro. Eu consigo alguns acabamentos melhores, normalmente, em peças que têm menos deformação plástica. Aquelas cristas que é gerada na superfície pelo avanço, peças muito dúteis pode deixar algumas rebarbazinha naquelas cristas que prejudica muito o acabamento. Esse efeito é chamado de efeito Sponsenfeld, que é o autor que estudou bastante essas rebarbas deixadas na superfície, e materiais muito dúteis tende a promover acabamentos muito ruins devido a essas rebarbazinhas. Mas, quando você tem qualidade, por exemplo, usinar alumínio com ponta de diamante é excepcional. Você tem ali uma qualidade de superfície muito grande, porque você pode imprimir condições de corte muito adequadas para excelentes acabamentos. Raio de pontas grandes, avanço muito pequeno, compensado pela rotação excepcionalmente grande, que o suporte, o seu processo vai suportar. Materiais de peça que tendem a ter maior aderência com a peça, ou seja, com a ferramenta o material tem mais afinidade com a ferramenta, ele adere mais na ferramenta, vai gerar superfícies piores. Então, a neutralidade química que ajuda muito. E a tendência é, quanto mais rígida for a peça, quanto mais frágil, a tendência é ter acabamentos melhores. Quanto mais dútil, ter acabamentos piores. As condições de corte, obviamente, nós vamos estudar isso aí, mas quanto maior a velocidade, menor os esforços. Se a máquina-ferramenta tiver rigidez, ela suporta essa rotação maior. E aí vai melhorar o acabamento, porque diminui força. O avanço, nós já vimos como funciona. Quanto menor o avanço, menor aquelas marcas de avanço. Melhor a qualidade. Profundidade de corte, normalmente, quanto menos. Por isso que num passe de acabamento, a gente só deixa uma casquinha, porque a gente não consegue acabamentos bons com grandes profundidades. A vibração é muito maior, as forças, os esforços. Ou seja, veja que essa análise que a gente está fazendo aí está tudo em cima dos esforços que estão sendo gerados. E é correto fazer essa análise. Eu acho que a chance de errar é muito pouca se a gente fizer essa análise desses parâmetros em função da força. O material da ferramenta vai alterar? Se você pegar uma geometria, usinar com aço rápido e usar metal duro ou usar cerâmico, você acha que vão alterar? Claro que vai alterar. Porque, como eu acabei de dizer, a aderência do material da peça na ferramenta depende da afinidade química entre eles. Quanto mais neutro for essa afinidade química, menor os comprimentos de contato, normalmente menor o esforço de usinagem, melhor é a qualidade da peça. Por outro lado, materiais de ferramentas mais resistentes, por exemplo, permite que você use mais velocidades, aumente a velocidade, garante acabamentos melhores, sai fora de aresta postiça. Às vezes eu estou usando aço rápido, por máximo de resistência que o aço rápido tem, às vezes você está dentro da faixa de APC. Aí não tem como. Então muda a ferramenta, sai fora desse campo de aresta postiça. E ferramentas cada vez mais resistentes permite que você, com aquela dureza, imprima maiores velocidades e diminui esforço, aumenta a qualidade. Fluido de corte, altera? Claro. Principalmente a capacidade lubrificante. Se a gente considerar só a capacidade refrigerante, o que vai acontecer? A gente tem que analisar friamente. Pode até piorar. Porque se ele for essencialmente refrigerante e da maneira com que ele é aplicado sobre a cabeça, ele refrigera a peça. Inúmeras vezes a gente já fez ensaios, usou fluido de corte, as forças aumentaram em vez de diminuir. Se a sua máquina não tem rigidez, esse aumento dos esforços implica na piora do acabamento. Mas ele pode estar funcionando como lubrificante. E se ele funcionar essencialmente como lubrificante, ele diminui os esforços. Tá certo? E ao diminuir o esforço, com certeza vai melhorar o acabamento. Normalmente, é difícil você falar que o fluido não tem qualidade lubrificante. Né? Por mínimo lubrificante que ele seja, vai sim melhorar.
A regra normalmente aplicou um fluido de corte, o mínimo de lubrificação que ele tem é suficiente para normalmente melhorar a qualidade da superfície. E se ele tiver uma ação muito forte e refrigerante, os esforços podem sim aumentar. Mas se a máquina tiver rigidez suficiente, ele absorve isso aí e o pouco que ele lubrifica acaba influenciando positivamente. E então, para fluido de corte, depende muito do ensaio, né? Então, vamos lá para o experimento e ver o que está acontecendo. Normalmente é melhor o fluido de corte. Bom, existem algumas expressões para acabamento da superfície e existem parâmetros de amplitude. Eles são determinados apenas por altura dos picos e profundidade do vale. Só considera o Y, né? Sem considerar o espaçamento das irregularidades. Então, ele considera só a altura dos picos, sem considerar as distâncias entre eles. Existem os parâmetros de espaçamento, ou de espaço, são determinados apenas pelos espaçamentos do desvio do perfil ao longo da superfície, ou seja, só no X, sem considerar a altura e os vales, né, os picos e vales. E os híbridos, são o que considera os dois. O ideal seria usar os híbridos, mas é muito usado os de amplitude apenas. Os híbridos seria, por exemplo, o ideal seria a equação da curva gerada, né, da superfície. E essa é o ideal. Né? Mas muitas vezes os de amplitude são mais usados. Aqui são alguns parâmetros dados por norma, normalmente. O César, eu acho que tem muita familiaridade com isso aqui, porque ele dá aula de metrologia, e na metrologia ele estuda essa parte também. Existem os principais parâmetros, aqui é a rugosidade linear, né? Porque tem os dois, aqui seria no 1D, vamos dizer assim, né? No 2D é só trocar a letra R pela S de superfície, tá? E existem os mesmos parâmetros em 2D, tratados também na teoria, tá? O RA é chamado desvio aritmético médio, é a média aritmética. Aqui tem as definições de cada um deles, eu não vou perder tempo para ler isso aqui, não. Mas o RQ é o desvio médio quadrático, o RT é a altura total do perfil. Nós vamos mostrar definições daqui adiante. O RZ é a altura máxima do perfil. Essa norma aqui define o parâmetro RZ como sendo a média das 5 alturas máximas detectadas em cada comprimento de amostragem, ao contrário do que está aqui. Soma da altura máxima dos picos e a maior das profundidades dos vales no comprimento de amostragem. Aí vem depois a skewness e a kurtosis. Nós vamos definir esses parâmetros bem rapidamente. O que é o RA, né? O RA, imagine que nós temos essa superfície gerada lá. Ela é bem regular, tem vibração envolvida e tal, mas se eu passar uma linha média, de tal forma que a área de cima é igual à área de baixo, a somatória das áreas de cima é igual à de baixo, eu estou traçando uma linha média. Eu vou considerar o módulo apenas, então toda a parte negativa eu vou jogar lá para cima, como eu fiz aqui. Então toda a parte que estava negativa, ela é jogada para positiva. E aí eu pego a distância, pego cada ponto desse aqui, depois de fazer isso, em relação a essa linha. Então, a média das distâncias, eu vou traçar essa linha, esse é o RA. É a média dessas distâncias. Isso representa a rugosidade média aritmética. Então, veja que ela é modular, ou seja, não considera a parte negativa. Ela pega uma linha média, joga a parte toda para cima e pega a média desses pontos. Esse é o fator RA, que pode ser calculado dessa fórmula aqui. Ó. Integral de 1 sobre L, nesse comprimento de amostragem, que nós vamos definir também, integral de 0 até L, de módulo de Y, ou seja, joga tudo lá para cima, dx. Certo? 1 sobre L, que seria a média, dos módulos de Y, ou seja, só considera o valor modular. É interessante esses números, ó. Aqui já é o RT, né? O RT considera lá vários comprimentos de amostragem, depois eu vou definir para vocês o que é esse comprimento de amostragem, mas eu tenho aqui vários comprimentos de amostragem, em cada um deles eu tenho um pico e um vale, picos e vales, picos e vales, picos e vales. O RT, ele vai pegar, esse é o RT, vai pegar o maior, dentro dos todos os comprimentos de amostragem, na verdade dentro do comprimento de medição, que a gente chama, o maior pico e o menor vale entre eles. Ó. Então, o maior pico foi aquele, o menor vale foi esse. Então, esse é o RT. Ó. Dentro desses comprimentos de medição, que são
Normalmente são 5 comprimentos de amostragem, pode ser 4, pode ser 6. Você que define o número de vezes que você quer considerar. Obviamente, nós vamos ver que isso aqui tem uma influência muito grande no comprimento de amostragem, é o chamado cutoff. Aí tem uma influência grande, e é em função da qualidade da superfície. Se eu tenho uma superfície muito rugosa, eu tenho que ter um comprimento de amostragem maior, para ele ser mais representativo. Se a qualidade da superfície é fina, é boa, não precisa ficar aumentando muito o comprimento de medição, de amostragem. Tá? Então eu posso diminuir. Existe uma tabela que a norma recomenda usar uns valores de comprimento de amostragem, como a gente vai ver lá na frente, em função da qualidade da própria superfície. Tá certo? Mas o RT é dentro de todo o comprimento medido, pega o maior pico e o menor vale. Então veja que é uma medida maior de todas as parâmetros de rugosidade, é o maior entre eles. Tudo em microns, tá? Aqui já é o R. O R máximo é o mesmo de o RT. Tem diferenças de norma, nós estamos chamando aqui R máximo, seria o mesmo RT ali, tá? O R máximo seria o máximo pico do menor vale, tá certo? Só a diferença do R máximo, na realidade, é que é o máximo dentro de cada comprimento de amostragem e uma hora entre eles. É um pouco diferente do RT anterior, que a gente pegou o maior pico e o menor vale em todo esse comprimento medido. Aqui eu vou pegar a medida do maior pico e menor vale em cada um deles e pego o maior. Aí vai ser o R máximo. E o RZ seria a média de 5 medidas desse R máximo. Então, veja aqui, o RZ pega dentro desse comprimento de amostragem tem um R máximo. Esse tem outro, esse tem outro, esse tem outro, esse tem outro. A média de 5 deles vai dar o RZ, que a gente considera, tá certo? Aqui é uma coisa interessante, mostrando, a gente já entendeu o que é a média aritmética, né, o desvio aritmético, que é o RA. Todas essas superfícies aqui, ó, tem o mesmo RA. Então veja que o valor desse RA aqui, ó, se você pegar aquele conceito, pegar a parte, uma linha média, cuja área de cima é igual a de baixo, pega só os positivos e pega a linha média, esse é o valor de RA. Aqui vai ser a mesma coisa. Mas olha essa superfície aqui, como é que está. Essa aqui está assim, ó. Olha essa aqui. Mas com o mesmo RA. Ó. Olha essa aqui, totalmente diferente. O mesmo RA. Tá certo? Então, nem sempre o RA representa realmente... Veja como é que seria ideal pegar um parâmetro híbrido aqui, né? Mas, com certeza, o parâmetro RA é o que dá o maior... medida da rugosidade média de uma superfície e, portanto, dos mais usados na indústria. Mas tem algumas aplicações que o RT o R máximo é fundamentalmente importante para ir junto com esse RA. Porque o R máximo aqui, ó, aqui é 3 vezes o R, 3,14, é valor de π, né? Calculado com valor de π. Essa distância daqui até aqui é esse RA vezes 3,14. Esse aqui já é 4 vezes maior, aqui é 4,7, aqui é 5,7. Então veja que para diferentes RAs, veja como que é importante medir o RT também, ou R máximo na realidade, nessas superfícies, né? Juntamente com o RA. Aqui já é duas superfícies, o mesmo RA em todas elas. Ó. Aqui predomina vales, aqui predomina picos. E aqui já nem picos nem vales, depende da situação, mas todas as três têm o mesmo RA. Então veja a diferença que há entre elas. Veja o tanto que seria importante realmente medir outro parâmetro para caracterizar essa superfície. Né? Aqui é a figura que está mostrando aqui, ó, a qualidade de algumas superfícies. Né? São as marcas de avanço mostradas aqui, acabamento excepcional, 20 microns, ó, essa de R máximo. Um R máximo de 20 microns, ou RT talvez, tá? Dependendo da medida. Isso aqui é uma superfície gerada num processo convencional de usinagem qualquer. Tá? Aqui ó, já diminuiu para metade o valor do R máximo. Isso aqui já é
um fresamento de topo, uma superfície de fresamento de topo, com parâmetros diferentes. Tá? Aqui já é uma superfície lixada. Né? Uma superfície lixada não tem usinagem, mas é usinagem abrasiva. O máximo já é 5 microns só. Como é que eu consigo quebrar a qualidade da superfície, né? Aumentar a qualidade da superfície. Aqui já é com aumentos diferentes, mas aqui seria uma retífica, 2,5 microns de R máximo. R máximo que nós estamos falando aqui, viu, gente? Aqui já é 0,5 microns, tá certo? Uma superfície fina, de acabamento fino, possivelmente uma lapidação, talvez, um polimento. Torneamento com ponta de diamante. Você consegue excelentes acabamentos por causa das condições que você pode imprimir, diminui bem o avanço, aumenta bem o raio de ponta e aumenta muito a velocidade. E aqui já é lapidação, tá aqui, eu falei lapidação lá, a lapidação é esse processo aqui. Aqui talvez poderia ser um polimento, mas uma lapidação, você consegue. Veja que o R máximo está 0,05 microns. Isso é excepcional qualidade. Tá certo? Só que custa dinheiro passar desse ponto para cá. Tá certo? Valores típicos de RT. O que significa a skewness e a custódia? Isso aqui são parâmetros estatísticos de uma superfície. Você, para medir uma superfície gerada, ela tem reprodução, né? São vários picos e vales, picos e vales, picos e vales. Então, o tratamento estatístico é fundamental para a gente ter uma resposta, na realidade, para você ter uma medida correta da superfície. E o que a skewness representa? Esses aqui são os valores médios dos Hs. Imagine que você está medindo o RA, né? Então você traçou a linha média e está pegando as distâncias em relação a essa linha média. Então, todos os pontos tendem a ficar numa determinada média. A média está aqui. Mas ele tem mais picos ou tem mais vales? Veja que isso aqui é a quantidade de eventos, né? Isso é a distribuição normal de uma curva, né, de picos e vales, picos. Se você pegar, vai ter uma distribuição normal, mas ela pode ter uma distorção. Quem mede essa distorção do ponto central é a skewness. Se você tiver uma skewness positiva, significa que está prevalecendo picos. Se ela for negativa, significa que está prevalecendo vales, como a gente vai ver depois. E a curtose também um outro parâmetro estatístico que mostra numa distribuição normal verde, que está essa linha, ela pode estar afinada com uma curtose positiva, ou ela pode estar mais ou menos achatada, como essa linha azul, uma curtose negativa. Ou seja, a curtose mostra como que os pontos estão distribuídos em relação à média. Tá certo? Esse aqui é o ponto médio, central. Então, está mostrando como que o achatamento dessa curva está acontecendo. Ou seja, uma curtose positiva significa que ela está muito centralizada no ponto, nos valores, ou seja, uma superfície mais homogênea. Essa aqui já tem uma superfície menos homogênea. Aqui está a representação, no caso da skewness, positiva está prevalecendo. Você vai traçar lá, calcular o sistema. Tem uma forma para calcular a skewness, tá, gente? É em função desses parâmetros aqui, em função dos Hs, que é a medida em relação à linha neutra. Mas veja que, nesse caso, a skewness positiva está prevalecendo picos. Ó. Então, ela julgou aquela distribuição normal para o deslocamento para a direita. Aqui já é para a esquerda. Então, quando ela é negativa, está prevalecendo vales. Então, só de medir a skewness, dá para a gente imaginar o que está prevalecendo em função do resultado. Bom, então tem alguns valores teóricos que a gente pode calcular, e é muito importante que a gente faça esses cálculos teóricos antes, porque às vezes o valor teórico é o valor máximo, na realidade mínimo, né, de alturas de qualidade que a gente precisa. Na realidade, máximo de qualidade que a gente quer. Imagine que, às vezes, você está buscando uma qualidade na superfície que nem o valor teórico pode te oferecer. Então, é muito importante que a gente possa fazer esses cálculos teóricos, sim, antes de procurar uma qualidade na superfície. E, obviamente, que os valores teóricos são calculados só em função da geometria, do avanço e do raio de ponta.
todo e qualquer fator que vai alterar ou fugir o valor real do teórico são causados por fatores externos. Vibração, alongamento, vibração do próprio sistema, né? Falta de precisão na guia do deslocamento da máquina, enfim, são fatores externos que vão atuar para afastar o valor real do teórico. Ou fragmentos da aresta postiça que você não está contando, rebarbas daqueles material muito dútil que eu acabei de dizer, enfim, isso o valor teórico não conta. Ou seja, o valor teórico é o valor menor que a gente conseguiria se a gente tivesse isenta de defeitos algum. Isso é praticamente impossível. Na prática, a única maneira de obter qualidades melhores do que o teórico é usar aquela aresta alisadora, que aí foge da realidade, né? Se você estiver usando uma aresta alisadora, ela está quebrando as cristas e aí foge do valor teórico que a gente vai calcular. Mas existe valores teóricos, eu não vou perder muito tempo, não. Se a ferramenta é ponta aguda, não tem raio de ponta, olha o perfil que eu vou obter. Aí eu vou usar o valor máximo de H, vai ser sempre esse valor. E o valor médio vai ser sempre esse RA aqui, tá certo? Então eu posso calcular isso aí, ó. O H máximo é o avanço, que é essa distância daqui até aqui, dividido por tangente de θS com a tangente de θE. θS é esse ângulo, θE é esse aqui. Esse aqui parece que, inclusive, são iguais. Pode ser até um θ só. E depende muito do ângulo desse... Veja que aqui, ó, o ângulo de posição secundário é igual ao ângulo de posição principal. Então, seria no rosqueamento quase, né? Então, está deixando realmente uma rosca, igual está colocando aqui. E eu calculo esse H. O RA é calculado por F sobre... Veja que é função direta do avanço, né? E não tem raio de ponta. Então, é dado por essa fórmula. Então, posso calcular. Se eu não tiver raio de ponta... Isso é raro acontecer, porque não tem jamais você vai usar uma ferramenta sem raio de ponta. Mas se for usar, essa é a fórmula. Se você tiver um raio de ponta, tem duas situações. Ele pode ser maior ou menor do que o avanço. Se o avanço for maior do que o raio de ponta, raro de acontecer, o normal é o contrário, o raio de ponta normalmente é maior que o avanço, então eu tenho esse caso, ó, onde que o raio de ponta, veja que o raio de ponta é menor que o avanço, é muito maior que esse raio, é maior que esse raio. Então eu calculo, esse é o H. Tem uma fórmula do RA aí também, mas dá para você fazer esse cálculo, mas é tão longa que não foi colocada. Mas o H, o valor, esse H aqui é o H máximo, tá, gente? Às vezes a nomenclatura peca aqui, porque foi tirado de fontes diferentes, mas essa equação depende desse θ. O θ é aquele mesmo ângulo do lado de lá, que seria esse ângulo, o mesmo ângulo, não sei se é esse que está colocado, acho que sim, né? E, logicamente, depende do avanço também. Esse é o avanço, tá certo? Quanto maior esse, veja que quanto maior esse avanço, maior vai ser esse H. Esse é raro de acontecer, mas se for maior, o avanço maior que o raio de ponta, essa é a fórmula. Se for o contrário, esse é o mais normal de acontecer, o avanço ser menor do que o raio de ponta, você usa lá, principalmente para acabamento, às vezes 0,1, 1/10 de avanço, raio de ponta é mais de 1 milímetro, às vezes você está usando 1 milímetro. 0,2, 0,8, 1,2, às vezes maior que 1 milímetro, sim, 1,2 às vezes para acabamento, muito normal, às vezes em cerâmica você pode chegar a 1,6, até 2,4 é o máximo, mas aí é o caso, nesse caso, o H essa é a forma mais usual de uso, porque essa é a mais usual de encontrar. Então veja que o H máximo, que é essa distância daqui até ali, ó, esse é o H, o RA está aqui embaixo também, mas seria aquele cálculo, passa uma linha média, joga tudo positivo, e aí você calcula dessa forma. Veja que é função do quadrado do avanço. Veja o tanto que o avanço é importante para determinar essa rugosidade aqui, né? Por isso que mexer no avanço, você melhora demais. Diminuir o avanço, você melhora demais o acabamento, porque é em função do quadrado do avanço. E inversamente proporcional ao raio o raio de ponta da ferramenta. Então a fórmula é muito comum, é F2 sobre 8RN, ou F2 sobre 18 raiz de 3RN.
Fazendo essa conta dá 31,2. Mas é sempre ao quadrado. Veja que o RA é ao quadrado do avanço e inversamente proporcional ao RM. Para melhorar, então, a qualidade da superfície, por isso que em passe de acabamento, raios de pontas grandes e avanços muito pequenos garante qualidades muito boas. Só que isso aqui é o ideal, né? Na hora que você vai medir no real, tem a variação da vibração, etc., que vai alterar isso aí. Então, os valores vão ser maiores. E veja que no fresamento também eu posso, é como se eu estivesse usando um raio grandão. Então a fórmula é a mesma. Só que agora, ao invés de raio de ponta, é o raio da fresa. Isso no fresamento tangencial, obviamente, né? Então é o avanço por dente que vai ser usado, no caso aqui, e o raio é o raio da própria fresa que está sendo usada tangencialmente. Tá certo? Então é muito importante eu fazer esses cálculos teóricos, né, porque esses são os melhores que eu encontro. E o fresamento frontal também. Ó, numa situação aqui, o H eu posso calcular aqui e o RA desse jeito. Ó. É a mesma forma, aqui FD é o avanço por dente, aqui está FZ, mas teria que ser FZ, estou chamando aqui FD, mas FD e FZ é a mesma coisa. Tá? Tem um problema de nomenclatura aí, eu peço desculpa, porque foi de fontes diferentes. Mas eu tenho como, né, para fresamento frontal também, entrar nessas formas e calcular qual que é a rugosidade teórica e máxima que eu consigo. No fresamento, como eu disse, né, no caso aqui, esse ângulo C é tão pequeno que pode chegar a ser zero numa determinada porção. Se ele for maior que o avanço, ele alisa essa superfície, obviamente, né? E aí ele vai zerar essa superfície, aí vai ter um acabamento melhor do que o teórico, inclusive. Aqui é a mesma coisa de cima e embaixo, o que está alterando é esses ângulos, né? Veja que esse ângulo C aqui, ó, está diferente desses ângulos de cá. Então veja que prevalece uma maior essa dimensão, aqui está prevalecendo para o lado de cá essa maior. Depende da geometria dessa ferramenta aqui, tá? Mas esse é o cálculo correto para tanto H como RA para ser calculado. Aqui está mostrando a influência do avanço e do raio de ponta. Tinha um site muito interessante, esse site eu já tentei voltar nele, ele já está fora do ar. É esse site que está aqui embaixo, é da Alumater, alumínio.mater.org.uk. Se vocês quiserem, depois vocês podem tentar lá. A última vez que eu tentei, hoje eu não tentei não. Ele estava fora do ar, não estava funcionando não. Mas é muito interessante. É para alumínio, usinagem de alumínio que ele estava tratando. Mas aqui está mostrando, né, a influência do avanço e do raio de ponta, que são os dois fatores que a gente está falando que é fundamental, né? Então veja que aqui, ó, isso aqui é iterativo. Então você consegue lá no site arrastar esse ponto aqui e aumentar o avanço, e ele modifica essa superfície, essa lupa aqui, mostrando qual que é o valor de RA, calculado em função daqueles valores teóricos ali. Ó. Se você está mexendo no avanço, ele está mexendo no quadrado desse valor de RA aqui. Então ele vai mexendo nesse valor aqui. E aqui, ó, ele está no menor avanço e menor raio de ponta. Não é a melhor situação. A melhor situação é menor avanço e maior raio de ponta, né? Que é aqui ele puxou o avanço para o maior, é a pior situação entre elas. Nós estamos no maior avanço e menor raio de ponta. E do lado de cá é o melhor situação. Não, está no maior avanço, não é a melhor ainda. Está no maior avanço, mas está no maior raio de ponta também. Então ele está mostrando aqui, ó, se você passar daqui para cá, o que você fez? Você mexeu no avanço, aumentou o avanço. Olha a diferença dessa superfície com essa. Aqui, ó, você só aumentou o raio de ponta. Daqui para cá dá para comparar. Né? Você tem essa situação com maior avanço, aqui é o mesmo avanço, daqui para cá, mas só que aqui você aumentou o raio de ponta. Olha o que você fez com a superfície. Ó. Manteve o avanço, mas olha a qualidade em relação a essa daqui. Quebrou mais as cristas. Né? Isso era interessante porque era interativo, né? Então dá para você mexer lá e ver modificação aqui, o que acontece. Mas isso são valores teóricos, tá, gente? Como eu disse, qualidade custa caro, né? Então, quanto maior a rugosidade, torneamento, retificação, o custo está vindo, diminui o custo. Quando eu quero qualidade, diminuir rugosidade, eu tenho que usar polimento, lapidação, qualidade. São processos distintos e custa dinheiro. Aqui isso é muito comum, acho que tenho certeza que o César tem familiaridade, e vocês mesmo que trabalham
também já trabalharam em empresas com o caso do Rodrigo aí, deve ter deparado com esse abacuzinho aqui. Abacuzinho é um negócio interessante, né? E veja que os diferentes processos sendo colocados aqui, esse abaco está mostrando para a gente qual que é o limite de qualidade que cada processo oferece. O verde é convencional. O vermelho é em situações péssimas, qualidade péssima da máquina ferramenta, ou da máquina que está gerando a superfície, ou das condições de trabalho. E o azul são condições ótimas. O verde é o normal, tá certo? Então, veja que fundição em coquilha, não adianta eu mexer. Muito ruim a qualidade, mas melhor do que em areia. Não tem a qualidade de fundição em areia aqui, eu acho que não. Aí vem laminação a frio, extrusão, fundição, folhagem. Aqui são processos outros não usinados. O superacabamento começa aqui, né? Então veja que a rugosidade, RA, aqui nós estamos falando de RA, tá? Valores médios de RA. Veja que aqui está 0,01 e aqui está 100 microns. Então vem o superacabamento, a lapidação, polimento, aí vem brunimento, polimento eletrolítico. O normal é o verde. E aí os processos vão retificação, acabamento, tamboramento, mandrilamento, torneamento é essa faixa aqui. Eu consigo ponta de diamante, como eu disse, excelentes acabamentos com torneamento. Mas o normal é essa verdinha aqui, com esse campo de faixas aqui. Então essa tabela é muito interessante, que ela te mostra a potencialidade de cada um dos... A furação aqui, ó. Furação está nesse campo. Fresamento deve estar... O fresamento está aqui, ó. Esse é o campo de fresamento. Tem fresas alisadoras que realmente chega perto da retífica, né? Onde eu estou, retífica está aqui em cima. Ó. Tem valores, às vezes, melhor que alguns valores de retífica. E então dá potencialidade em termos de qualidade da superfície de cada um desses processos aí, tá? Aqui os comparadores visotáteis, né, para falar de medição da rugosidade, tem alguns elementos para avaliar o acabamento da superfície de peças, para comparação visual e tática, superfícies de diferentes acabamentos obtidas pelo mesmo processo de fabricação. Né? Isso era antigamente. Antigamente não tinha rugosímetro, gente. Era o dedo, era a sensibilidade humana que determinava. O cara tinha um parâmetro lá, ele passava a mão aqui e passava na peça, ia passando para comparar. Aí chegar, não, é mais ou menos... Veja o tanto que era subjetiva a medição de rugosidade. Não conta aí. O cara com a unha lá e a unha aqui, está comparando. Ó. Aí ele passa para o outro lado, passa... mas... E pior é o seguinte, ele passa a unha aqui, 1,6 micron de RA. Com a unha, hein? Esse aqui é o primeiro Taylor Surf que saiu, veja como é bem antigo mesmo. A Taylor Hobson foi um dos pioneiros na medição de qualidade de superfície, não é fazer propaganda da empresa, mas tem a Mitutoyo também, que é pioneira no processo, que junto com a Taylor Hobson desenvolveram os primeiros rugosímetros, chamados rugosímetros, né? E aí, em 1941, saiu esse primeiro Telesurf, quase 80 anos aí atrás, né? E veja que a medida dele é uma canetinha que tem aqui, né, de sensibilidade, e gerava a superfície real da peça que está sendo medida ali. Tem um apalpador mecânico. Hoje em dia, meu amigo, tem qualidade. Esse aqui nós temos lá na PUC, está lá no Laos. Exatamente esse equipamento. Muito boa qualidade desse equipamento. Então você seleciona todos os parâmetros aqui digitalmente e ele faz a medida e já te dá os valores de todos os parâmetros. Só você apertar o botãozinho aqui, ele vai mudando os valores que você está medindo. Não precisa de medir de novo. Ele já te dá RA, RT, RZ, RQ. Não precisa você passar de novo. Ele mede todos eles. Você só muda um visor aqui para medir. Esse é da Mitutoyo, isso aqui é da Marge, esse aqui é da Mitutoyo, esse é portátil, esse é interessante que esse cabeçote ele sai, tá vendo? Ele sai daqui de baixo e você pode levar só o cabeçote lá para dentro da máquina e medir ele, é bem mais portátil do que aquele, apesar daquele ser também pequeno, você poderia tirar dali e levar também, mas esse aqui é mais simples fazer isso. E hoje tem óticos, né? Lembrando que os rugosímetros de contato que foram mostrados aí são destrutivos.
Você tem uma palpadora ali de diamante, e ele vai passar, vai viajar com uma carga mínima, é 0,5 newton. Tem uma norma para isso, normalmente, em torno de menos de 1 newton de pressão, mas ele, se você lembrar que as cristas dos picos das irregularidades, a área é zero, as tensões podem ser suficientes para dobrar e vai, portanto, riscar a superfície, sim. Então é um ensaio considerado destrutivo. Mas é lógico que na mínima condição. Os melhores são óticos, tá certo? Então hoje você tem perfilômetros óticos que já aquele mede inclusive em 2D, ó. Aquele, em vez de R, mede o S na realidade. Hoje tem os aliconas, os microscópios de foco infinito, que permite você caracterizar a superfície sem contato também, e produzir essa superfície com a qualidade que você está pedindo, ou seja, medir os parâmetros sem contato da superfície de peças. Hoje a qualidade dos equipamentos são fantásticos, né? Bom, os mais convencionais são os mecânicos, e aqui é um exemplo deles, né? Eu tenho um apalpadorzinho aqui que vai deslizar sobre a peça, e a unidade do avanço dele, que vai comandar, na hora que você aperta o botão, ele começa a deslocar. O que ele está fazendo? Ele está medindo o Y à medida que ele caminha em X. Simplesmente isso. É um LVDT, né, na realidade. Então você está reproduzindo a qualidade da superfície, com algumas limitações, obviamente. A principal dela é esse raio desse apalpador, né? Então, mas é assim que funciona. Você tem um apalpador lá na ponta, normalmente é diamante, então ele não deforma, o diamante é muito duro, e ele vai viajando em cima dessa superfície e reproduzindo a qualidade dela. Aí tem algumas medidas que são usadas, né? A gente deve medir a rugosidade sempre perpendicular às marcas de avanço. No caso de um torneamento, as linhas as marcas dos picos das irregularidades na direção do corte, né? Então é perpendicular ao sentido longitudinal. Então você tem que medir longitudinalmente na peça, certo? Perpendicular à marca de avanço. Porque aqui você tem o perfil correto. Se você inclinar, olha a diferença desse para ele. Se inclinar mais, olha aqui o que você vai medir se você estiver medindo nesse sentido. E aqui você está medindo uma linha dentro de um risco daqui. Você tem que medir sempre perpendicular às marcas de avanço. E aqui existem os parâmetros de ajuste para medida de uma rugosidade. Então eu tenho aqui, ó, o comprimento de medição. Vai daqui até aqui, tá certo? Eu vou medir durante todas, e às vezes a gente fala, durante tudo isso aqui é alguns milímetros apenas, às vezes 4 milímetros, depende do valor do cutoff ou do comprimento de amostragem que a gente seleciona. Mas esse é o comprimento de medição, tá? Aqui é o comprimento de deslocamento, e normalmente é uma vez mais o cutoff. Então, se eu determino que o cutoff é de tanto, muito usado 0,8, às vezes 0,25, às vezes 2,5, depende da qualidade da superfície, mas se eu usar 0,8, por exemplo, se eu usar 5 vezes esse comprimento de medição, de amostragem, perdão, 5 comprimentos de amostragem vai dar 4 milímetros, 0,8 em cada uma dá 4 milímetros. Eu ando, na realidade, 4,8, eu ando uma a mais. Para quê? Normalmente, o equipamento está preparado para deslocar uma vez a mais do comprimento de amostragem que você selecionou, para ele começar a medida metade do percurso. Aí sim que ele começa a medir. E e segue ainda mais outra metade, ou seja, um comprimento de amostragem a mais. Isso para evitar o erro que vai ocasionar na partida e na parada do apalpador. Então ele já pega na dinâmica do processo, do escorregamento, então já faz isso. A maioria dos equipamentos tem isso e fazem isso. Então, na realidade, se você selecionou um cutoff de 0,8 e 5 vezes ele, ao invés de andar 5, ele vai andar 6. Então, normalmente, 4,8 milímetros que você vai precisar de espaço para medição. Tá certo? Entenderam isso? Aqui são as dimensões típicas de superfícies, né?
a altura da rugosidade e qual que são os espaçamentos das irregularidades normais encontradas. Uma altura de 3 microns, o espaçamento é de 50 microns. Aí o comprimento de amostragem em torno de 0,8, como eu disse, 800 microns. E o comprimento total de medida próximo de 5.000. Na realidade, 4,8 que eu disse para vocês, ele arredondou aqui para 5. É o que você precisaria de 5 milímetros para fazer uma medida numas condições dessas aqui. Por isso que depende esse comprimento de amostragem da qualidade da superfície. Mais rugoso, eu precisaria de mais espaço. Menos rugoso, eu precisaria de menos também. Aqui é uma medida interessante, mostrando, né, uma superfície bem regular ou uma superfície com mais vibração, né? Veja que se eu pegar veja a importância que é você determinar um comprimento de amostragem ideal, né? Se eu pegar um comprimento muito pequeno, ele vai me pegar isso aqui, ó. Esse aqui vai pegar isso aqui. Se ele pegar aqui, ele vai pegar esse perfil. Esse aqui, ele vai pegar... Veja que em diferentes posições, ele pega diferentes situações. Nesse aqui, ó, se ele pegar o mesmo comprimento, ele vai pegar aqui. Mas se ele pegar nessa subida, com o mesmo comprimento de medição, olha o perfil que ele vai pegar aqui embaixo. Por isso que eu tenho que ter uma amostragem interessante do processo, por isso que o comprimento de amostragem ele é determinado em função da qualidade da superfície. E essa é a tabela que indica qual que é o cutoff ou comprimento de amostragem que você deve usar. Se você faz uma medida, o RA caiu dentro desse valor, você usa lá 0,08, que é o mais comum. Vai lá e mede. Se o RA caiu entre 0,1 e 2 microns, está correto. Se ele for menor, não jogou fora, não. Está correto também. Medir mais é melhor do que medir menos. Mas se deu maior que 2 microns, aí ele recomenda você aumentar o comprimento de amostragem para 2,5. Se tiver de 2 a 10, esse é o valor que você deve usar. Às vezes é melhor você aumentar o cutoff e diminuir os números, se você não tem espaço suficiente, porque 2,5, imagine se 2,5, se você for usar 5, já dá 7,5, mais 1 vai dar 10. Não, 7,5, 12,5, né? Se você usar 5, vai dar 12,5, mais 1 vai dar 15 milímetros. Às vezes você não tem 15 milímetros de espaço. Tá certo? Para usar 5 cutoff. Aí você usa 3, às vezes é melhor usar menos cutoff e usar os valores corretos do comprimento de amostragem, porque aí ele vai te dar uma média dentro daquele comprimento de amostragem melhor, do que usar valores menores de comprimento de amostragem mais vezes, tá certo? Tem que seguir essa norma. A NBR, a 4288, é sobre rugosidade. Acho que o César sabe ela de cor, não sabe, César? A norma, professor? Você deve usá-la bastante, não usa? Ah, sim, sim. Essa norma aí já tem disponível na biblioteca virtual da universidade também. Perfeito. Então, nunca mudar o cutoff, e sim mudar o número de comprimento de amostragem. Tá? Olha que interessante o tamanho do apalpador, né? O raio de ponta daquele apalpador normalmente é diamante ou de rubi, tá, gente? Tem alguns que são de rubi, chamado de stylus, né? Veja se o raio dele for de 2,5 micron, olha onde que ele vai passar, né? O real é esse aqui, o de baixo. Não tem como ele penetrar, porque o raio dele é limitado. Mas se o raio é 2,5, ele dá esse perfil, já tem um erro. Se for 12,5, olha o perfil que ele vai traçar. É totalmente diferente. Então, tanto que é importante o raio do apalpador nesse processo, né? Por isso que a medida hoje, né, laser interferométrico, mas tem que ter qualidade no laser também, senão dá erro tanto quanto... Esse é um problema, que no laser é mais comum acontecer. Às vezes o foco não está mais inclinado. Então, isso é um problema. Se tiver uma inclinação, o apalpador não pega isso aqui. Ele vai passar aqui e já sobe aqui, ó. Então ele vai reproduzir essa superfície, sendo que na real é essa. O laser vai acontecer a mesma coisa. E é comum acontecer. Porque o laser mede de cima para baixo. Vai pegar aqui embaixo e já pega aqui. Ele também não vai, a menos que você muda o foco do laser, mas você não sabe disso, né? Bom, gente, para finalizar, essas alterações subsuperficiais, a gente tem muito pouco a comentar, mas são importantes, né? Em termos de rugosidade, o mais importante são o que a gente mostrou lá.
Mas para alterações subsuperficiais, nós vimos que tem fatores mecânicos e metalúrgicos. Vamos ver os mecânicos primeiro. Deformação plástica, rebarbas deformadas plasticamente, microdureza, trincas, tensões residuais. E os metalúrgicos de recristalização e transformação de fase. Vamos ver cada um deles rapidamente. O que é um fator, no caso dos fatores de deformação plástica, né? São alterações bastante comuns na usinagem pesada. O que é uma usinagem pesada? A usinagem de desbaste, por exemplo, ou uma profundidade muito elevada, avanço alto, onde as forças são muito grandes. E vai consistir da deformação plástica da superfície do componente e pode ser facilmente identificada pela estrutura metalúrgica alongada na direção do fluxo de deformação, normalmente na direção do avanço. Na hora que você está passando com um avanço, com um corte pesado, se você fizer um corte na superfície do cilindro, você está falando em torneamento, poderia ser fresamento também ou qualquer processo. Mas se você fizer um corte da seção transversal, você faz um polimento e ataca para verificar o contorno de grão, você vai ver que na superfície pode ter direcionamento dos grãos num determinado sentido de avanço, que é a deformação causada pelo avanço da ferramenta. E altera, assim, a qualidade da superfície. E isso, normalmente, inclusive, aumenta a dureza dessa superfície. Mas a aplicação é fundamental a gente ter ciência, principalmente peças que vão trabalhar com responsabilidade técnica. As pessoas têm que fazer análise. Normalmente, essas análises são destrutivas. Então, você tem que fazer por amostragem. Então, você, infelizmente, não dá para fazer nas peças que você vai usar, senão você destrói. Porque para você fazer um polimento, um lixamento, você tem que pegar uma amostra. Mas você tem que fazer por amostragem, sim, e acompanhar o que está acontecendo para você ter garantia da responsabilidade técnica do componente. E, normalmente, as deformações aumentam a microdureza na superfície. E o que pode ser bom em termos de desgaste, mas tem que tomar cuidado por causa da fadiga, né? Rebarbas deformadas plasticamente. Esse é aquele efeito de Sponsenfeld que eu falei para vocês. Peças muito dúteis, tende a acontecer isso. Elas podem ser também fragmentos da aresta postiça. Na retífica, é criada pelo rebolo abrasivo durante a ação de cortes dos grãos. Os grãos quebram e fica ali na superfície e pode deixar fragmentos nos riscos ali, né? Geralmente influenciam no acabamento superficial ou na rugosidade. Essas rebarbas, elas podem estar contidas no meio dos canais de avanço, e aí são rebarbas deformadas plasticamente, que podem inclusive entrar ali dentro, e pode ser fragmentos da PC. Usinagem com APC é nítido, a gente observa a olho nu, fica totalmente fosca, porque a reflexão da luz fica muito prejudicada. Fatores mecânicos, né? Continuando. Microdureza. Pode aumentar pela formação de martensita não revenida. Você está usinando um material lá que está recosido, por exemplo, mas durante a usinagem gera calor localmente ali, na superfície, você pode ultrapassar o ponto de transformação austenítico. E o fluido de corte pode estar temperando. E aí você pode aumentar essa dureza superficial. Ou então, pode ser abaixo. Ele pode aumentar pela formação da martensita não revenida ou pela deformação abaixo da temperatura de recristalização. Você deforma, a gente acabou de mostrar a deformação plástica, aumenta a microdureza ali da superfície também. Mas ela pode também diminuir. Se você já está usinando uma peça temperada e revenida, você pode super revenir essa martensita. E aí você está diminuindo a dureza em vez de aumentar. Então, com relação à microdureza, normalmente a gente traça um perfil de microdureza assim, ó. Então eu tenho lá, aqui são, existe teoricamente, gente, os fatores subsuperficiais, dificilmente eles passam de 250 micros, ou 0,25 milímetros. É raro em usinagem você ter uma condição de corte que vai alterar a qualidade da superfície, na realidade da subsuperfície, além de 250 microns, ou 0,25 milímetros. Então aqui, ó, nós estamos com... aqui é em milímetros, né? Mas dificilmente... Veja que a alteração é bem aqui na superfície de 0,25. Essa é a tendência, né, de microdureza. Eu meço aqui na superfície...
Nesse caso, a microdureza está aumentando exatamente na superfície. Eu não consigo medir na superfície. Logicamente, microdureza de uma seção transversal, né? Então, eu estou caminhando para dentro dela. Então, eu tenho alguns pontos. Veja que a dureza está aumentando. A média da dureza é essa aqui, ó. E ela está aumentando na superfície, causando pela deformação plástica ou pela transformação matricida. Esse perfil é muito comum as pessoas medirem em usinagem. No caso aí, o Rodrigo vai trabalhar com peças de responsabilidade, muito responsabilidade técnica, no caso das ligas de titânio, ligas de níquel também, é fundamental fazer um perfil de qualidade subsuperficial e a microdureza é um dos parâmetros que eu aconselho medir. Trincas, pode ser micro ou macro. Difícil acontecer em usinagem, mas pode, viu? Principalmente material muito frágil, como o ferro fundido, por exemplo. Ela é micro ou macro trincas. Pode acontecer durante a usinagem convencional, mais comum na não convencional, por causa do choque térmico principalmente. Tendem a aparecer, e mais frequente, materiais frágeis, como eu falei. Microtrincas são prejudiciais à fadiga e também à corrosão sob tensão. Portanto, devem ser evitadas e deve ter. Por isso que a inspeção é fundamental em peças de responsabilidade técnica. Não se deve usar uma ferramenta, uma peça que vem com uma trinca ou uma microtrinca. Gente, uma peça que trabalha com carga variável ou flutuação cíclica de carga vai gerar fadiga. O ciclo de fadiga ele é composto de um período muito grande para abrir a trinca e um período para propagar a trinca muito curto. Então, o ciclo de fadiga é um período de abrir trinca e outro para propagá-la. O período de abrir a trinca é muito maior do que o período de propagá-la. Se você já está dando a trinca, você está dando praticamente tudo, só falta propagar. Então, a queda de resistência à fadiga é muito grande com a presença de trincas. A mesma coisa a tensão residual. Ela pode ser de tração ou de compressão, pode ser alta ou baixa, pode ser rasa ou profunda. Rasa, bem superficial ou mais, entrando um pouco mais na pega. Esse profundo aqui é naqueles 250 micros no máximo, na maioria dos casos, né? A tensão, quando é de compressiva, ela é benéfica, porque a fadiga ela acontece por propagação de trinca. E a trinca só se propaga com tensão residual trativa. Com tensão trativa. Se ela for compressiva, o carregamento externo tem que vencer essa tensão residual compressiva. Então, ela até aumenta, se ela for compressiva, ela até aumenta a resistência à fadiga. Normalmente, a tensão residual de compressão é de origem mecânica, é pela deformação. A trativa é de origem térmica. Infelizmente, em usinagem, a gente está sujeito aos dois. Então, tem que fazer um trabalho de averiguar qual que é a tensão residual que está acontecendo no seu componente. Se for trativa, a origem principal é térmica. Se for compressiva, normalmente a origem é mecânica. E não tem muito domínio disso, não. Então, a gente tem, é lógico, quanto menor o desgaste da ferramenta, quanto menor os esforços, menor é a tensão residual, obviamente. Então, tem alguns trabalhos que mostram isso. Mas o ideal é, em cada caso, você fazer o estudo também de comportamento da tensão residual. A tensão residual introduzida na usinagem é fortemente influenciada pelo desgaste, o estado de afiação da ferramenta. E quanto maior o desgaste, maior as tensões residuais. Inclusive a compressiva, viu? Aqui está mostrando um gráfico, né? Como eu disse, em torno de micros aqui. Pois não. Só uma perguntinha. Existe alguma relação entre a microdureza superficial e a tensão residual de compressiva, por exemplo, no caso de uma ferramenta desgastada? Microdureza, na realidade, existe inclusive com certeza assim, existe inclusive algumas fórmulas que, com medição da microdureza, você chega na tensão residual. Existe sim alguma relação, sim. Mas não se deve fazer isso. Isso porque, na realidade, a tensão residual é muito sensível aos elementos envolvidos no componente. E a microdureza pode não pegar esses componentes. Às vezes você está em cima de um carboneto, por exemplo, tá certo?
E a tensão residual depende da matriz inteira, então não se aconselha. É muito melhor fazer medição da tensão residual por equipamentos de raio-x, por exemplo, fazer uma análise de raio-x, que vai medir esse ângulo aqui, ó. Ele mede esse θ, na realidade, 2 θs. Na realidade, esse ângulo ele bate e volta, né? Então você tem o 2 θ. E é em função do parâmetro de rede, o lambda. Então, vê como que ele mede, né? Se você tem uma distribuição normal, está isenta de tensão. Então, veja que a distribuição reticular dos átomos, ele tem a distribuição, no caso aqui, cúbica, né? Então, o lado é um quadrado perfeito. E o ângulo vai determinar esse... Se ele distorce, ó, se você dá uma tensão, isso significa que ele está sendo comprimido dessa região. Então, ele está diminuindo esse parâmetro aqui, ele está em compressão. Então, esse ângulo é alterado e você vai medir esse ângulo. Esse delta θ que você está medindo aqui. Ele está relacionado com a variação desse parâmetro. E aí você mede essa tensão. Se ele tiver maior, significa que está atrativo. Tá certo? E veja que esse resultado aqui, de um aço, rolamento, esse é o 52-100, né? Usado em rolamento, 62 rococê de dureza, após torneamento e também retificação, né? Veja que a retificação, ó, deixa menos tensões residuais, é um processo mais brando, mas levou, pelo aquecimento, ou, na verdade, por deformação também, porque está negativo, todos eles estão negativos, então é por deformação. Mas ele levou uma tensão residual menor, enquanto que o PCBN desgastado levou uma tensão residual maior e com uma profundidade maior também. O PCBN novo, diminuiu, mas não foi tanto quanto a retífica, e é bem superficial, já chegou. Ou seja, esse perfil de tensão residual é muito interessante a gente determinar em peças que vão trabalhar sofrendo alterações de carga, porque tem muita influência à fadiga. Nesse caso aqui, todos eles estão aumentando a resistência à fadiga porque são compressivas, tá certo? E, por último, os fatores metalúrgicos. A recristalização, né? Qualquer metal cujas superfícies são deformadas plasticamente durante a operação de usinagem, e se ela pode sofrer uma recristalização quando ela é aquecida em temperaturas superiores à temperatura de recristalização. Essa temperatura de recristalização, normalmente, está na metade da temperatura de fusão. Para os aços, então, na faixa de 700, 750 graus. Ela sofre deformação pelo processo de avanço da ferramenta e tem o aquecimento gerado pela própria geração de calor. Então, automaticamente, ela está recristalizando. E recristalizar é formar novos grãos, é refinar o grão na superfície. E tem que ser controlado, sim, para você ter ciência e averiguar o que está acontecendo. A recristalização pode ser consequência, por exemplo, da alteração microestrutural, de microdureza, do perfil de microdureza que você está encontrando. E esse trabalho é importante fazer. É muito comum a formação da camada branca, tá certo? No caso aí, transformação de fases. As altas temperaturas desenvolvidas durante a usinagem vai promover, sim, transformação de fases em componentes usinados. Em aços, pode ocorrer a formação da martensita frágil e não revelida, chamada de camada branca, que tem que ser medida. Eu pensei que eu tinha uma foto dela aqui, não tem. Mas é fácil encontrar isso aí. E tem que peças de responsabilidade. É muito importante que, por amostragem, você sacrifica uma dessas peças e ensaio de laboratório, então, mais ainda, faça uma análise das alterações subsuperficiais, sim, porque a usinagem vem atrás dela, principalmente em componentes de alta resistência, onde a geração de calor é maior. Você tem os fatores metalúrgicos e mecânicos atuando. Os mecânicos tendem a mexer com a deformação, os metalúrgicos podem transformar a fase. E a combinação dos dois gera outros problemas que têm que ser controlados fortemente. Quanto mais importante for o componente, maior é a exigência de se fazer uma análise
das alterações subsuperficiais. Ao se fazer isso, você está trabalhando na integridade superficial. Apesar de chamar integridade da superfície, o IS que está aqui em cima, é subsuperficial também. Então a integridade é do componente como um todo. Tá certo? Com isso a gente termina.